Irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez o pastor Gildásio Santos trazendo uma mensagem ao seu coração. Estamos nesse período aí de pandemia e sabemos que o problema tem se agravado e oramos a Deus pela tua vida, pela tua família, para que esse vírus não atinja a tua casa e se porventura atingir, acreditamos que o Senhor é poderoso para levar cura. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre a transfiguração de Jesus. Esse fato ele está relatado aí no livro de Mateus, de Marcos, no livro de Lucas, né? Você quiser ler depois sobre a transfiguração de Jesus, vale a pena você ler em Mateus, capítulo 17, em Marcos, também no livro de Marcos, no capítulo 9, do 1 ao 9, e em Lucas, no capítulo 9, né? Lá, justamente no versículo 29, fala sobre a transfiguração, mas aí você pode ler o capítulo todo. O que é a transfiguração de Jesus? O que é que essa transfiguração ela representa para as nossas vidas? Vou procurar ser breve, para termos um bom aproveitamento dessa palavra. A leitura que eu vou estar fazendo para vocês, ela está no livro de Marcos, capítulo número 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, que está escrito assim: Dizia-lhe também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou só, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E aí a gente fica pensando, irmãos, o que é que o Senhor ele quer dizer com essa transfiguração? Observa que no versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim que 6 dias depois, dizia-lhe também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós. 6 dias depois do quê? Quando você vai ver a palavra de Deus, antes de tudo isso que aconteceu, Jesus ele está falando lá, questionando os seus discípulos, perguntando: quem o povo dizem que eu sou por aí? O que é que estão dizendo aí a respeito de mim? E os discípulos dizem: Senhor, alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá aquela resposta lá maravilhosa. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus responde para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, né? Porque não foi você, através da tua sabedoria, que declarou essas palavras, mas o meu Pai te revelou. E ali, depois de 6 dias depois daquele acontecimento, Jesus fala para ele que alguns daqueles que ali estavam não morreria antes de ver o reino dos céus, ou o reino de Deus, vir com poder. E 6 dias depois daquele acontecimento, Jesus ele chama 3 dos seus discípulos, ou dos seus apóstolos, que é Pedro, Tiago e João, e vai com eles até o monte chamado, ou conhecido hoje como Monte da Transfiguração. E quando Jesus chega lá, olha o que a palavra do Senhor, ela nos diz aí, eu vou ler o versículo 2 e 3. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou só, em particular, a um alto monte,
e transfigurou-se diante deles. O que aconteceu com Jesus quando ele chegou ao alto daquele monte? Ele transfigurou, ele assumiu uma outra figura. Só que essa outra figura que Jesus assumiu foi uma figura de um Jesus agora glorificado. Ele transfigurou-se, ele glorificou-se ali. E quando acontece aquela transfiguração, aparece dois personagens ali importantíssimos na história bíblica, e aqueles personagens ele aparece falando com o Senhor Jesus. No versículo 4 a palavra diz: e apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. Observa que Jesus ele se transfigura, e naquela visão ali maravilhosa, posso dizer espetacular, Jesus transfigurado, com o corpo glorificado, aparece ali Moisés e aparece também Elias naquele cenário, e eles começam a falar com Jesus. E do que eles falavam, irmãos? Por isso que vale a pena a gente ler os outros evangelhos também, que foram relatados pelos outros apóstolos, né? Porque cada um ali relata no ângulo que ele estava vendo, na visão que ele estava tendo. A gente vê lá em Lucas, no capítulo 9, do 29 ao 31, é o que eu vou ler, contando a mesma história. Lucas, no capítulo 9, o versículo 29, está escrito assim: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Aqui Lucas ele nos relata do que eles falavam ali. Eles falavam da morte, eles falavam do plano de redenção, eles falavam do sacrifício de Jesus Cristo, eles falavam daquilo que Jesus ia enfrentar em Jerusalém para poder nos salvar. Mas volto a perguntar, qual o significado mesmo da transfiguração de Jesus? Embora Lucas nos relata aqui do que eles estavam falando, mas o significado de tudo isso. Observa que quando ele se transfigura, não é só o corpo que se transfigura. As vestes de Jesus, elas ficam brancas, elas ficam resplandecentes. Moisés e Elias também, quando aparecem ali, eles aparecem falando com o Senhor em corpos também resplandecentes. Então ali, Deus está mostrando para os seus apóstolos um pouco do poder de Deus e cumprindo a palavra que o Cristo tinha falado 6 dias atrás, que daqueles que ali estavam, alguns não morreriam sem antes ver o poder de Deus. E ali naquele monte, Jesus está revelando o poder de Deus para Pedro, Tiago e João. E nós vamos estar lendo aí o versículo de número 4, ele diz: e apareceu-lhes Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Em outras traduções vai estar escrito: a ele escutai. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, meu amado? E eu quero deixar bem claro para a sua vida, e você depois pode estar meditando. A palavra de Deus está nos falando de 2 homens, de 2 personagens, que eles foram muito importantes na história bíblica. E um desses personagens, ele representava a lei, e o outro personagem representava os profetas. O personagem que representava a lei era Moisés, e o personagem que representava os profetas era Elias. E tanto a lei como os profetas, elas levavam a multidão, ou levavam as nações ao conhecimento de Cristo. E como Jesus chegou à terra, Deus ele faz questão de deixar isso escrito para nós. Como Jesus chegou à terra, Jesus vai até aquele alto monte, ele se transfigura,
Está ali Moisés representando a lei, está ali Elias representando o profeta, e de repente uma nuvem desce do céu e cobre todo mundo, e daquela nuvem sai uma palavra vinda de Deus, e Deus diz assim para todos que estão ali ouvindo, Deus diz: esse é o meu filho amado, a quem me agrada, nele me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Ou seja, não é mais a lei, não é mais o profeta. O tempo dos profetas se cumpriu, o tempo da lei se cumpriu. E agora quem é que nós como povo devemos escutar? Nós devemos escutar a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus estava dizendo ali era naquele monte: existe aqui Moisés representando a lei, existe aqui Elias representando os profetas que conduziam todos até a Cristo. Mas agora está aí o meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvi. Não é mais ouvirmos o que dizia a velha lei, não é mais ouvirmos o que diziam os profetas, porque eles vieram para nos guiar até a Cristo. Então agora quem é que eu tenho que escutar? Quem é que você precisa escutar? Tanto eu como você, nós precisamos escutar a voz de Cristo, a palavra de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar outra palavra ainda no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, o versículo 1 e o versículo 2, olha o que está escrito em Hebreus. Versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Antigamente ele falava pelos profetas, falava pela lei, mas a nós, desta nova geração, ele falou pelo seu próprio Filho. Falou através de Jesus Cristo. Versículo 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aquele que fez o mundo, que criou tudo, ele mesmo, Filho de Deus, veio falar conosco em nome do Senhor. O Senhor antigamente falava pela lei, falava pelos profetas, mas agora o Senhor fala através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma das interpretações maravilhosas para as nossas vidas. E outra coisa também que é fantástica e serve para nós, e vale a pena eu ressaltar aqui nesta gravação, nesta mensagem, é que, amados, essas duas figuras do Velho Testamento, Moisés e Elias, foram pessoas extremamente atípicas e diferentes das outras. Elias, ele não provou a morte. Elias, ele foi arrebatado até os céus. A gente vê que ele é separado por uma carruagem de fogo e depois ele é levado ao céu por um redemoinho. Ele foi elevado ao céu. E Moisés foi um que morreu. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que Satanás disputava o corpo de Moisés, mas o arcanjo foi lá e o repreendeu. Aí a Bíblia ainda diz assim que o arcanjo não ousou de falar palavras de juízo contra Satanás, mas apenas disse: o Senhor te repreenda. Então a gente vê que Moisés, ele realmente faleceu, ele foi morto. E Elias, ele foi arrebatado, levado aos céus. Isso também é uma prefiguração para nós, nos dizendo que aqueles que servem a Deus, aqueles que eram cristãos, quando eles morrer, eles também vão aparecer com Cristo, assim como Moisés apareceu. E aqueles que estiverem vivos e forem arrebatados, eles também estarão com Cristo, assim como Elias estava. Observa que aí Moisés ele está representando os servos de Deus que já dormiram no Senhor, mas que foram salvos. E Elias também está representando os servos de Deus que não chegaram a dormir, ou seja, a morrer, mas vão passar pelo arrebatamento da igreja e também vão estar com o Senhor lá nos ares. Então está aí, meus amados, a explicação desta mensagem. Elias aqui representa a lei. Ou melhor, Elias representa os profetas, Moisés aqui representa a lei, e Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Tanto a lei quanto os profetas nos conduziam até a Cristo. Agora que Cristo veio, Deus aparece no cenário, cobre todos com uma nuvem e diz: este é o meu filho amado, a ele escutai.
Que Deus em Cristo te abençoe. E mais uma vez nós vamos estar fazendo uma oração dedicada à tua casa, à tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Quero aproveitar aqui, antes desse momento de oração, mandar um grande abraço para o meu irmão Manuel, esposo da irmã Linda, que eu vou estar mandando esse vídeo depois para ele estar assistindo, lá da igreja Obra da Restauração. Que Deus abençoe a tua vida, meu amado irmão Manuel. Um grande beijo. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, queremos te agradecer, Rei da Glória, por mais esse momento em que passamos aqui na tua presença. Que essa mensagem, meu Deus, ela possa chegar em muitos e muitos corações. Sabemos que estamos passando por um tempo difícil aqui na terra e não podemos estar abrindo, meu Deus, as nossas igrejas para falar do teu amor, para pregar a tua palavra. Mas acredito, meu Deus, que através, Senhor da Glória, da mídia social, através, meu Deus, desse canal de YouTube, essa palavra ela pode até ir além das fronteiras brasileiras. E o que eu te peço é isso, meu Deus, que através destas mensagens, vidas possam se entregar ao Senhor. Pai, eu te peço que toque em corações, eu te peço que cura almas, eu te peço que renova vidas, eu te peço, meu Deus, que aqueles que estão afastados do Senhor, que o Senhor possa trazê-los para debaixo das tuas asas. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, leva esta mensagem, Espírito Santo, aos corações que estão necessitados. E aqueles também que não estão, que ao ouvir, eles possam se entregar ao Senhor. Pai, nós sabemos que devemos escutar tão somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu te peço, meu Deus, cumpre o teu querer em nossa vida e através desta mensagem e de tantas outras que é pregada por muitos e muitos outros servos do Senhor, milhares de almas possam se entregar a Ti. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu quero te dizer obrigado, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos, que Deus abençoe a tua vida. Até um próximo vídeo, se Deus permitir. Nos ajude, compartilhe essa mensagem, dá o seu like e vamos juntos proclamar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.